Cuca é medroso e entrega a classificação para o rival. Após a abertura, a gente fala de mais um vexame. Nação Santista, mais um dia que eu tenho que falar de como eu tô cansado. Hoje, o vídeo pós-jogo, cara, ele vai ser mais desabafo e vou antecipar aqui para vocês que vai ter alguns palavrões, porque não tem como, gente. Cara, é inadmissível o que aconteceu hoje no Nubank Park, Allianz Park, enfim. Mas antes disso, deixa eu te dar boa noite, independente do Santos, né? Porque a gente tem que ser educado com quem acompanha, quem dá moral aqui pro trampo. Hoje, eu coloco 85% da culpa do resultado no Cuca, 15% no nosso goleiro. Eu sei, só o goleiro? Pô, gente, eu tô cansado de um monte de coisa do Santos. Porque assim, eu tô cansado de um presidente que não aparece para dar satisfação ou só aparece no canal dos amiguinhos. Só aparece no canal daqueles que não cobram, daqueles que não forçam. Eu tô cansado de um gerente de futebol que não aparece. Inclusive, apareceu ele hoje lá no Allianz, brincando com o mascote do adversário. Na real, ele estava de costas, o mascote foi zoar ele. Né? Eu tô cansado disso, rapaziada. Eu tô cansado. Porque ele não aparece para dar satisfação das contratações, né, do vazamento dos contratos, se tem verdade, se não tem. Tá com medo do quê, irmão? Eu tô cansado de time apático e amarelão. Eu tô cansado de falar como o meu atacante marca bem. Eu tô cansado de pessoas que ficam, Arzu, parabéns, Arzu, você chuta de direita e esquerda, sendo que o meu goleiro não sabe sair do gol e nem repor a bola com o pé. Se fosse só o Brasão, a culpa era só do Brasão. Mas é o Brasão, é o João Paulo, é o Diógenes. Então, como é mais de um goleiro, a culpa é do treinador de goleiro. E não me vê assim, ai, mas o que ele tem a ver? Rapaziada, é o seguinte, futebol tem ciclo. Início, meio e fim. Se o Cristiano Ronaldo no Real Madrid teve fim, se o Messi no Barcelona teve fim, o do Arzu também tem que ter fim. Eu tenho a capacidade, além de ver esse time horroroso do Santos, vergonhoso, preguiçoso, eu tenho a capacidade de, às vezes, olhar jogos da Série C. Eu assisti o Guarani na Série C e vi os goleiros do Guarani. O Guarani não subiu por alguns detalhes, mas o principal é que nos jogos decisivos, os goleiros tomavam tudo quanto é gol. Da onde chutava, tomava. O Dalberson, né, que era o titular, o primeiro goleiro, né, se eu não me engano era Andrei, o nome dele, treinados pelo Arzu. Ué, o Arzu não era bom, então por que quando saiu do Santos foi pro Guarani na Série C? Esquisito, né? Esquisito, né? E eu tô cansado, mano. A gente não pode ficar mais aplaudindo isso, irmão. Tipo, eu não sei qual é o cargo do filho do presidente, mas ele tá lá, cara. Eu não quero ficar aqui, tipo, aplaudindo o treinador que é cagão porque ele ganhou do Vasco, mas empatou com o Mirassol com um homem a mais, tirou o Gabigol do momento decisivo da partida, tirou o Neymar e o Gabigol do jogo de hoje. Porque, e outra coisa, falando do Neymar, eu tô cansado, cara, de um cara que ganha 4 milhões do clube que eu torço e não jogar esse tipo de jogo. E aí eu vou falar uma frase aqui para vocês. Se for provado o que o Neymar falou pro pilhado, que ele não foi por decisão da comissão, é papo de cobrar o Cuca forte no vestiário ou questão de demissão. Ou questão de justa causa. Não colocar o Gabigol de titular nesse jogo e nem o Neymar é fato de demissão por justa causa. Desculpa, mas não dá, porque o Cuca hoje montou a retranca burra, que eu falava aqui para vocês. Qual que é a retranca burra? Você se defender e quando tiver a bola, você não ameaçar seu adversário, valorizando a posse, tendo jogador que preocupa o adversário. Você acha que a defesa do rival ficou preocupada com o Roleiser, o argentino sangue doce, e ficou preocupada com o Cabadeiro? Por que você acha que no primeiro gol a defesa estava postada na linha do meio-campo, os laterais ou alas, enfim, lá na frente? Porque sabe que o Santos é inofensivo no ataque, sem o Gabigol e sem o Neymar. Eles sabem. E o Cuca foi burro nesse ponto. Time que entra com medo perde.
O medo te tira a vontade de vencer. Então, repito, para mim, quem armou o time errado hoje foi o Cuca. Ou se ele armou de propósito para falar assim depois, não, eu abri mão da Copa do Brasil para escapar do rebaixamento e da Sul-Americana. Então não deixasse o Santos chegar aí, né, Cuca? Perdia para o Remo. Eu preferia ser eliminado 1000 vezes para o Remo do que para os caras. Que hoje só não foi uma goleada histórica por incompetência deles. Porque o Vitor Roque perdeu o gol feito, o Maurício perdeu o gol feito. Vou repetir, para mim, esse tipo de esquema que o Cuca armou hoje, ele é 880. Ou dá certo e você acaba até ganhando de um gol de diferença, ou você toma uma goleada, como quase foi hoje. Não sei se 3-0 é goleada, enfim, tem gente que considera. Mas, enfim, vamos lá. Começa o primeiro tempo, os 30 minutos tá ok, tá bem organizado, mas o Santos é inofensivo. Aí, o rival que estava perto de virar um clima hostil para ele mesmo, porque a torcida estava começando a vaiar, num erro de marcação do Luan e um frango do Brasão, acabou com a estratégia do Santos. Desculpa, não pode tomar um gol daquela distância e o Luan não pode demorar tanto para chegar no Flaco Lopes. Não dá. E outra, é outro jogo que o Brasão toma gol defensável. Foi contra o Mirassol, que tomou outro gol assim. Os últimos jogos do Brasão é esse, só que não tem um reserva, cara, que assuste ele. O reserva que mais assustava ele era o Diógenes, que nos últimos 6 jogos, 5, 6 jogos que ele fez, ele foi bem na maioria, ele foi mal em um. E virou terceiro goleiro. Então ele tá relaxado, tá igual o João Paulo em 23, que enquanto o John era reserva antes do Arzu mandar o John embora, o João Paulo, ó, a milhão, aqui, ó, jogando, indo bem. Quando saiu o John e veio o Vladimir, parabéns, o João Paulo se acomodou e virou um frangueiro. Acabava tomando gols defensáveis e o Santos caiu. E o Arzu tá fazendo isso de novo. Repito, respeito a sua história, Arzu, mas não dá mais. Sabe? Todo goleiro que você treina não sabe jogar com o pé ou sair do gol. Aí critica, aí tem torcedor que vai defender. Eu falei, eu tô cansado de gente defendendo a porra do Arzu, cara. Defendendo a porra do Marcelo Teixeira. Defendendo o Filho, defendendo o Matos. Não tem defesa para isso, cara. Vocês não perceberam a humilhação que tá sendo? E agora, sabe de quem eu tenho dó? Antes até de falar do segundo gol e do segundo tempo, porque eu lembrei que estão armando corredor de fogo. Qual que vai ser o ânimo dessa galera? Eu vou no jogo porque eu não abro mão do Santos. Porque eu amo essa instituição. Eu já falei, é um amor passado de pai para filho. Cara, eu que vou ser pai no fim do ano, mano, vou passar isso pro meu filho também. Amar o Santos independente da situação. Só que assim, cara, eu fico, coitado do torcedor, tava se animando, acreditando, toma um vareio de bola por culpa do Cuca, por culpa de seu Marcelo Teixeira, por culpa de Alexandre Matos, por culpa de Arzu, por culpa do goleiro, por culpa do lateral, do zagueiro, do meia, que é um bando de pipoqueiro, por culpa do seu Neymar, que não jogou, sei lá o porquê, pode ter falado que foi por decisão da comissão, e repito, se foi decisão da comissão, é pro Cuca ser demitido amanhã cedo ou agora no vestiário. Não ter colocado o Neymar e o Gabigol. Porque se eles não têm cabeça para se controlar e não tomar amarelo, Gabigol vira cantor, Neymar vira popstar. Não joga mais bola. Enfim, aí eu fico mais indignado que o segundo gol. Eu falei aqui no pré-jogo. Um ponto forte. O Ares dá profundidade para a jogada e cruza para trás. Para o Marlon ou para o Andreas Pereira. Dito e feito. Não pode eu, como torcedor comum, eu não jogo mais. Adoraria, porque eu estaria focado na carreira. Ficaria chateado, tá? Como eu ficava quando eu estava no Bragantino. Eu ficava chateado quando o Santos perdia. Mas eu não deixava isso martelar minha cabeça, porque no dia seguinte eu tinha que treinar e focar no que era meu. Né? E aí, eu paro para pensar, eu como torcedor comum, não posso perceber esse ponto forte do adversário e o time em campo não perceber, não tomar cuidado com isso, o treinador não perceber também. E aí veio o segundo gol, cara, num drible que o Barreal parecia uma folha de papel, né? Ninguém marcando. E aí você não vou culpar o Brasil, que o chute é muito próximo, aí também seria crueldade, né? Bom, aí o segundo tempo o Cuca tenta desfazer as merdas que ele fez. Né, colocando, vou até pegar aqui, Davizinho, na real ele colocou bom tempo, Rony e Gabigol. Sabe o que acontece? O Santos teve que se expor contra o rival. Ele tendo que se expor, o rival ficou com contra-ataque. Gente, não foi uma humilhação por milagre. E de novo, o seu Escobar, porra,
Escobar, você tem uma entrega do caralho, irmão. Não tem o que falar, mas você é muito ruim. Você é muito ruim. De novo, você erra um passe igualzinho você errou contra o Mirassol no início da jogada, que originou no terceiro gol. É que eu falei de novo, eu tô cansado de falar da raça do meu atacante, que ele marca a lateral. Uma coisa, o Mr. Jersey tem muita razão. Gabriel, eu não aguento mais falar da raça do nosso atacante. Eu quero falar como ele faz gol e como ele dribla. Eu também, Jersey. Um abraço aí pro Marcelo da Santos na real, que deve estar puto que nem eu. Né? Os de verdade devem estar puto de verdade. Enfim, rapaziada. E aí, o segundo tempo é vareio de bola. A melhor chance do Santos foi quase um gol contra. Né? Duvido virar. Se virar, cara, se virar, eu nem sei o que faço. Eu vou estar lá na Vila Belmiro. Não abri mão até hoje, vou abrir agora. Mas se virar, é um milagre divino. Tipo, ao ponto de abrir, sei lá, uma cratera no chão e voltar dinossauro, irmão. Mas, enfim. Vamos jogador a jogador. Vai. Deixa eu só aumentar minha tela aqui. Brasão, péssimo. Falhou no primeiro gol. Eu não quero ser cruel, mas vocês acham que o terceiro gol era defensável? Porque eu achei. Apesar do erro ser do Escobar e do Veríssimo. Igor Vinícius, péssimo. Veríssimo voltando de lesão. Cara, foi pro sacrifício, não deveria ter feito esse sacrifício. Ou ia com o Arão na zaga ou jogava de 3 zagueiros. Mas acabou indo mal. Luan mal, Escobar mal, Gustavinho, coitado, que se entregou e tentou, mas infelizmente ele é operário da bola. Esse aqui eu vou deixar passar. Arão mal, pesado, lento. Schmidt, o caminhão Bitrem no Anchieta, que sempre invade as duas faixas. Péssimo também. O Barreal é outro operário da bola, gente. Ele tenta, mas ele não é craque, já falei. Ele não é solução de problema. É um bom jogador e ponto. Para de achar que ele vai resolver, irmão. A diretoria tem que parar de achar que ele resolve. Ele é tipo do jogador que é para encorpar elenco. Não solução de problema. Repito, acho bom jogador, mas ele é sacrificado para marcar, irmão. Roleiser, né? Cara, Roleiser, você tá insatisfeito? Senta lá com o seu empresário, com o Teixeira, e pede rescisão, irmão. Eu quero saber das pessoas que defendem você. Vai continuar defendendo até quando um cara tão sangue doce? É o primeiro argentino que não catimba. É o primeiro argentino, cara, que eu vejo que é bunda mole. Desculpa o termo, é bunda mole. E Cabadeiro, cara, é um coitado, não sabe jogar bola, né, irmão? Sabe correr, sabe marcar. Bom, quem entrou? Bom tempo. Até que foi melhorzinho, tentou o jogo para frente, mas os companheiros se escondem, né? Não dá para avaliar muito. Gabigol, pouco apareceu, quase entregou um gol para o rival, né? Aí também acabou indo mal. Rony, cara, o Rony, eu só não falo que ele é um coitado porque ele tem um salário de 1 milhão. Eu falo, coitado é o torcedor que estava pretendendo fazer corredor de fogo. Rony, cara, tem vergonha na cara, mas é fraco tecnicamente. É o que eu falei, é o atacante que eu tenho que elogiar como ele marca um lateral, como ele se entrega, mas não como ele dribla ou como faz gol. Davizinho, puta, coitado do garoto, entrou todo nervoso. Vocês viram o primeiro lance dele catando cavaco? Cara, Davizinho, nada contra ti, irmão. Você não deveria nem entrar nesse tipo de jogo. Né? O Cuca tem mania de colocar vocês garotados nesse tipo de jogo, né? Enfim, por que não coloca aí os seus amados veteranos, né, Cuca? Enfim, e Oliva sem avaliação, entrou lá já, com a vaca foi pro brejo, já tava 3 quando ele entrou. Difícil, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que não tem muito o que falar. Levantar a cabeça, né? É o que nos resta, focar aí no brasileiro para não cair, né? Parabéns, Cuca, você acabou de eliminar o Santos. E vou repetir mais uma vez. Se for comprovado que o Neymar não jogou hoje, tá? Por decisão sua, é justa causa para mim, tá? É justa causa para mim você não ter colocado o Gabigol e o Neymar hoje desde o início, tá bom? É justa causa, tá bom? Pode ganhar, pode reverter na quarta, mas eu fiquei muito puto hoje, chateado com a sua postura, seu covarde. Você é um covarde. Covarde, covarde, covarde. Como você foi em 2020, você foi de novo, tá bom? Covarde. Mais uma vez, covarde. Boa noite à Nação Santista, porque a sua dor é minha dor. Cruz de verdade, né? Porque tem gente que coloca treinador de goleiro, tem gente que coloca jogador, tem gente que coloca dirigente acima do clube. Mas para você que ama o clube que nem eu, independente das coisas, boa noite.